Passamos a apresentar A Jornada, inspirada na obra de Lina de Alexandria, minissérie de Sidney Carbone. Após examiná-la, deixou a casa imediatamente. Não queria nenhum transtorno futuro. Conhecia Isabel, sabia que ela não media as consequências. Quando tomava uma decisão, ia até o fim, não importando quem magoasse. Teria de voltar outras vezes para vê-la e estava preocupado, pois numa conversa que tivera com a criada, ficou sabendo de algo que o deixou temeroso. Francisco, o dono da casa, era amante de Isabel. E trata-se de um homem muito ciumento. A que ponto ela chegou? Meu Deus! Já era tarde da noite e Henrique estava sem sono. Resolveu ficar um pouco na sala e refletir sobre os últimos acontecimentos. Pensou no reencontro com Isabel e não acreditava que aquilo pudesse ter ocorrido. Era uma possibilidade em milhares, depois de anos, reencontrá-la justamente no país que escolhera para viver com a família. Pensou nos filhos, em como tinham crescido. Maria era o retrato vivo de Lúcia, até a voz era idêntica, tão meiga quanto a esposa. De repente... Papai? Ouviu a voz da filha entrando na sala. O que o senhor tem? O que ainda faz acordada, minha filha? Já é muito tarde. Levantei-me para tomar um copo d'água e, ao passar no corredor, vi o senhor sentado aí. Já há dias noto-o preocupado. O que está acontecendo? Nada, Maria. Preocupações de rotina. É melhor tomar a sua água e voltar para a cama. Só vou depois que me responder uma pergunta. O que quer saber? O senhor acredita que podemos estar em um outro lugar depois que morremos e podemos observar quem amamos ou deixamos para trás? Por que está me perguntando isso? Outro dia ouvi o senhor conversando com a dona Helena. O senhor dizia que a morte não é o fim, que quando morremos vamos encontrar os entes que amamos e que podemos retornar a este mundo como outra pessoa. O senhor acredita mesmo nisso? Sim, acredito. Espero um dia poder reencontrar a sua mãe. É muito bom saber que estamos separados apenas por algum tempo. Mas não é isso que aprendemos. Querem nos ensinar a acreditar que Cristo morreu por nós, que resgata nossas faltas. Assim anulam nossas vontades e nos transformam em escravos. Dizem que o inferno ou o céu é o fim. Transformaram as palavras de Cristo em efeito de manipulação. Sacrificam inocentes com julgamentos injustos, somente para se apossarem de suas terras e seus bens. É a lei do mais forte, minha filha. Na verdade, todos nós falhamos, e Deus é piedoso, sempre nos dá a chance de renovação. Por isso é que voltamos para resgatar nossas dívidas. O senhor sabe que o que está dizendo é muito perigoso? Sei, filha. Estamos em um tempo difícil. Mas creio também que um dia poderemos falar de nossas crenças sem termos medo algum. A suavidade do amor de Deus traz sempre novos ventos que perfumam nossa vida, papai. E Ele nos alimenta constantemente com boas novas. Sempre que passamos por dores, temos algo que nos vem confortar. É o que tenho aprendido com o senhor. Fico feliz em saber que alimento sua alma com bons frutos. Posso lhe pedir uma coisa? Peça, mas depois vá dormir, que já passou da hora das mocinhas se deitarem. Deixe-me ajudar o senhor no hospital como enfermeira. Enfermeira? Por que isso agora, Maria? Eu acho muito bom poder aliviar as dores alheias. Sei que posso ajudar sendo filha de um médico. Você não sabe como é doloroso ver pessoas morrendo sem que se possa fazer nada, menina. Muitas delas precisam apenas de alguém que lhes dê a mão. Por favor, papai, permita que eu possa trabalhar com o senhor. Eu vou pensar no seu pedido. Promete? Prometo.
Mas agora vá se deitar. Está bem. Eu o amo muito, viu? Boa noite. Boa noite, querida. É uma boa menina e tem um coração do tamanho do mundo. No dia seguinte, Henrique retornou à casa de Isabel. Ela já se sentia melhor e, naquele dia, Francisco não estava em casa. A criada o conduziu até o quarto, deixando-os a sós. Como está se sentindo, senhora? Por que tanto formalismo? Sabe muito bem quem eu sou. Pode me chamar pelo nome. Só estou aqui para saber se está passando bem, senhora. Já estou melhor e não pense que é por sua ajuda. Se é assim, não preciso visitá-la mais. Sempre fugindo, não é mesmo? Senhora, não é preciso que falemos sobre coisas que já passaram. Claro, principalmente quando damos as costas para pessoas que amamos. Fica mais fácil esquecer? Todas as pessoas que amei estão ao meu lado. Quer dizer então que jamais me amou? Sabia muito bem o que eu estava sentindo quando Lúcia partiu. E você se aproveitou de maneira não muito honesta da situação, nos colocando em momentos bem difíceis. E você, como um covarde, fugiu, me largando com um marido furioso e um tio desprezível. Foi você mesma que pediu por tudo isso. Desculpe-me, mas preciso ir. A senhora não precisa mais de meus serviços. Se sair por essa porta, tenha certeza de que irá se arrepender. O que pensa que pode fazer? Vejo que está muito bem instalada. Olhe à sua volta. Quer que tudo isso se acabe? Você pensa que eu moro nesta casa? Que ela é minha? Não sabe nada da minha vida. Jamais quis saber. Isso não me importa. Deixe-me em paz. Tenho família e estou muito bem. Eu sei. Andei investigando. Casou-se com uma moça, tem filhos e é um médico respeitado. Mas o que muitos não sabem é que se reúne com homens que tramam contra a igreja com ideias que são proibidas. O que está dizendo? Como vê, estou muito bem inteirada da sua vida e da de seus filhos. Por favor, me esqueça, Isabel! Pensa que é fácil esquecer o que fez comigo? O que me tornei hoje é culpa sua e de Lúcia. Jamais os perdoarei. Aquela maldita está morta, mas irei procurá-la no inferno se for preciso para me vingar. Quanto a você, irá pagar muito caro pelo que me fez amargar. Você já tem o que queria. Veio para a Europa, não veio? Deixe-me em paz. Esqueça que algum dia cruzamos o mesmo caminho. Jamais a quis, e assim vai ser. Irei embora e não me verá nunca mais. Vá, pode ir. Eu sei onde você mora. Irei procurá-lo assim que tiver condições de me levantar desta cama. Não se atreva a aparecer na minha casa. Então, meu caro, não terá alternativa. Venha amanhã. Estarei lhe esperando. Passar bem. Ele não sabe o que o espera. Henrique chegou em casa muito tenso e trancou-se no quarto. O que aquela desgraçada está tramando agora? Sabe das minhas atividades secretas? Mas como terá descoberto? Preciso tomar cuidado e avisar os companheiros para suspendermos as reuniões, pelo menos por algum tempo, até tudo se resolver. Por que essa mulher teve que cruzar novamente meu caminho? Obrigado pelas ameaças de Isabel, Henrique retornou àquela casa outras vezes. Ela já estava andando, melhorara rápido. Francisco estava sempre ausente e Henrique descobrira que ele era um negociante de escravos e especiarias. Mandei preparar um lanche bem gostoso e quero a sua companhia à mesa. Aliás, exijo a sua companhia. Isabel, por favor, Você vai gostar do que mandei preparar. Deve se alimentar muito mal, pois está magro, abatido. Quero você bem forte para cuidar de mim. Da sua saúde, nada mais.
Sabe que terei de ir embora desta casa logo que estiver boa? Já me disse isso. Irei para a minha casa. Sabe onde vivo, doutor? Não me interessa. Mesmo assim eu vou dizer. Tenho uma casa um pouco distante daqui. Não é tão suntuosa quanto esta, é mais modesta, mas muitos homens gostam de visitá-la. O que está querendo dizer? É isso mesmo que você pensou. Sou proprietária de uma casa de mulheres. Eu sinto muito pelo rumo que a sua vida tomou. Deveria ter ficado com o seu marido. Poderia, se ele não tivesse me jogado na rua com a roupa do corpo e sem dinheiro, sob ameaça de morte. Nem os malditos dos meus tios me quiseram dar abrigo na fazenda. O que me restava fazer? Nunca quis ser prostituta. Desejava ter uma vida honesta, ser respeitada por todos, nada mais. Suas atitudes nunca foram de uma pessoa que buscava tais coisas. Se você tivesse se casado comigo, nada disso teria acontecido. Teríamos vindo para a Europa como pessoas honradas. Por que tanto egoísmo, Isabel? Não vê que está caminhando para a sua perdição e pode ser muito difícil a volta? Não basta de causar sofrimentos a outros e responsabilizar todos por seus erros próprios. Jamais causei sofrimento a outra pessoa. Está cega e parece que ficará assim por muito tempo. Não dizem que pagamos por nossos pecados? Eu estarei esperando. Conforme o tempo passava, a angústia de Henrique crescia e era percebida por todos em sua casa, mas ninguém podia fazer nada. Maria começou a acompanhar o pai em seu trabalho no hospital. Aprendia a fazer curativos e dava aos doentes mais do que cuidados de uma enfermeira. Era uma amiga que se fazia presente, que se preocupava com as pessoas que estavam à sua volta. Vinícius era um rapaz amoroso que fez dos estudos seu baluarte de vida. Queria ser advogado, não gostava de injustiças. Mesmo não tendo forças para destruí-las, poderia melhorar as coisas. Lutaria por isso. Muitas vezes, Henrique se assustava com o rumo de seus filhos. Eram jovens, mas estavam sempre envolvidos com problemas que não eram seus, ajudando um e outro, e se revoltavam com a pobreza e a opressão dos menos favorecidos. Henrique sabia que a pobreza e a opressão eram muito tristes. A seu modo, de maneira silenciosa, ajudava para que mudanças viessem a ser feitas. Sabia que se algum dos espiões da igreja descobrisse, seria desastroso. Mas os jovens são mais impulsivos. Maria e Vinícius poderiam não conter a espontaneidade e colocar sua vida e a de todos e sua casa em risco. E então, Maria, como estou? Muito bem. Nossa, onde vai assim tão perfumado? Me encontrar com amigos? Amigos? Você deveria dizer amigas. No caminho sempre encontramos belas moças e não quero estar parecendo um qualquer. Jamais você pareceria um qualquer. É meu irmão e todos os irmãos são belos. Tenho que ser o mais belo. Como é presunçoso. Você sabe que estou brincando. Me dá um beijinho? Tchau. Divirta-se. Maria ia deixar a sala quando se deparou com Pedro olhando-a curioso. O garoto era muito enrabixado com ela e a adorava. Ela brincou. Não precisa ficar com ciúme, Pedro. Você não é meu irmão, mas é como se fosse. E também é muito belo. Agora vamos lá para a cozinha que eu vou preparar uma limonada para nós. Isabel voltou para sua casa, onde administrava o que era um local de tolerância somente para homens da corte. Não admitia que homens que não tivessem títulos de nobreza entrassem. Olá, senhor Christopher Lamounier. Há quanto tempo!
Oh, é um prazer recebê-lo em minha casa. Vamos nos sentar para conversarmos. Estou ansiosa para saber as novidades. Procurava manter-se informada de todas as sujeiras que aconteciam antes mesmo que o rei ou a igreja. Homens bêbados e felizes com carícias falavam mais que o necessário. Desse modo, informava os companheiros de Henrique sobre a movimentação das tropas e eles protegiam assim a sua causa. Eles aceitavam essas informações ingenuamente. Não conheciam Isabel. Estavam preocupados em serem mais espertos que os soldados e, por mais que Henrique pedisse, não acreditavam nele. Quando falava do perigo que ela representava, sempre o ignoravam. Henrique não conseguia se livrar de Isabel. Ela parecia estar em todos os lugares, por mais que a evitasse, acabavam sempre se cruzando. O médico temia pela sua família. Se fugisse, chamaria a atenção para si e sua família. Parecia que a qualquer momento tudo poderia ser descoberto. No hospital, homens chegavam machucados em consequência de combates com tropas. Ladrões eram mais bem tratados do que os que iam contra o sistema. Mas o movimento de revolta começava a tomar força. Sem que ninguém soubesse, Vinícius fazia parte de um daqueles grupos de rebeldes. Participando ativamente contra a tirania que se instalara na França, acabou conhecendo Isabel e sua casa de tolerância, aonde ia com frequência buscando informações que ajudassem a proteger seus companheiros. Certa noite, o rapazinho chegou em casa machucado, todo cheio de sangue. Ao vê-lo entrar naquele estado, Maria correu para ajudá-lo. Meu Deus, o que houve com você, Vinícius? Ai, não me pergunte nada, Maria. Só me ajude, estou sangrando. Vou chamar o papai. Não, não faça isso, por favor. Mas você está mal. Papai, acuda aqui, Dona Helena! Minutos depois, Vinícius estava com curativos pelo rosto e braço direito. Apesar de todo aquele sangue, os ferimentos eram superficiais, e ele ficaria bom logo. Depois de atender o filho, nervoso, Henrique perguntou. Onde foi que você se meteu para chegar em casa neste estado? Pai, por favor, não faça perguntas. Me deixe descansar. Eu exijo que fale, agora! Não ouviu o que ele disse, Henrique? Deixe-o descansar e amanhã vocês conversam. Meu filho chega em casa todo machucado e você me pede para deixá-lo? Eu quero saber em que encrenca se meteu. O que importa é que ele está bem. Os detalhes você ficará sabendo amanhã. Vamos voltar para o quarto. Vá descansar, Vinícius. Mais tarde, Dona Helena. Vou ficar um pouco aqui na sala. Maria. Eu ficarei fazendo companhia ao meu irmão. Tudo bem, mas não se demorem. Já é muito tarde. Vamos, Henrique. Ai, não queria causar esse aborrecimento ao papai e à Dona Helena, que é tão carinhosa conosco. Não quer me falar sobre o que aconteceu? Esqueça, Maria. Quanto menos pessoas souberem, melhor. Não confia mais em mim? Não se trata disso. Então trate de se abrir de uma vez. Vamos, meu irmão, fale. Bem, eu conheci uma mulher. Então é isso. Entendi. Brigou por causa dela? Deve ser muito linda, não? Sim, é linda, mas é má. Má? Meu Deus, quem é essa mulher? Chama-se Isabel. Os preconceitos foram parte enorme do comportamento das pessoas na época desta história, e com eles o sofrimento envolvia praticamente todas as criaturas. O desconhecimento da verdade espiritual da vida, suas circunstâncias marcantes nas experiências de cada um, fazia com que as aparências materiais das pessoas fossem a realidade boa ou má. O processo reencarnatório coloca cada um nas situações mais variadas, o que possibilita ao ser humano amadurecer no seu entendimento dos verdadeiros valores da vida. Meditemos sobre esses fatos e analisemos a nós mesmos e como entendemos os semelhantes.
Os valores pessoais não estão nas posições variadas em que somos colocados ao nascermos, mas sim no nosso comportamento diante dos fatos que somos obrigados a enfrentar continuadamente. O comportamento da criatura nas mais diferentes posições, suas atitudes revelam sua sensibilidade e traduzem o estágio evolutivo em que se situa. Quando desencarnamos, ou seja, quando voltamos para a vida espiritual, vamos estar no ambiente que criamos no dia a dia de nossas existências. Nesse outro lado da vida, só o sentimento tem validade. Meditemos. Bem, eu conheci uma mulher. Ah, então é isso. Entendi. Brigou por causa dela? Deve ser muito linda, não? Sim, é linda, mas é má. Má? Meu Deus, quem é essa mulher? Chama-se Isabel. Isabel? Isabel... Esse nome não me é desconhecido. E não é mesmo? Ela não é uma estranha. É prima da nossa mãe. Como, Vinícius? Moramos na França. Mamãe nunca veio para cá e, pelo que sei, não tinha parentes aqui. O mundo é muito pequeno, minha querida Maria. Papai diria que isso é coisa do destino. E o que tem essa prima da mamãe a ver com o que lhe aconteceu? Bem, ela é dona de uma casa de mulheres. Você frequenta esses lugares com seus amigos? Fui algumas vezes. Eu sou homem, minha irmã. Não me olhe com essa cara de recriminação. Não sou o único. Eu sei. Só não entendo o que isso tem a ver com o fato de você chegar em casa todo machucado. Tem tudo a ver. O que aquela mulher falou de nossa mãe me fez perder a cabeça. Como assim? Explique-se melhor. Outras vezes em que estive lá, tive a impressão de que ela sabia quem eu era. Hoje, finalmente, falou que fora amante de nosso pai enquanto nossa mãe ainda era viva. O quê? Você precisava ver como os olhos dela brilhavam de ódio. Mas o que você fez para ela levantar essa calúnia contra nossos pais? Não sei ao certo como tudo começou. Estávamos conversando sobre o Brasil e das pessoas que pensam em se aventurar por lá para ficar longe da opressão e das injustiças daqui. Foi quando ela começou a contar que havia morado naquelas terras e por que tinha vindo para a França. Fugira de um marido ciumento. Por paixão, ela o traíra com um médico que a deixou depois de prometer que a levaria quando partisse. Mas ele viajou com 2 crianças, fugindo dela e dos parentes da esposa, a qual havia falecido no parto. Falou que a prima, quando soube que ela queria se casar com esse médico, se antecipou e, como era muito rica, acabou ficando com o doutor. Mas isso é mentira! Papai me contou que mamãe nem mesmo queria se casar. Eu sei, ele também me contou essa história. E por que acha que era de nossos pais que ela falava? Poderia ser de outras pessoas. Você conhece mais alguém vindo do Brasil com o nome de Henrique, com uma menina e um menino, cuja mãe faleceu no parto do filho e que tenha fugido de um avô obcecado por um filho ou um neto varão? É claro que era de nós que ela falava. Mas por que você brigou? Voltasse para casa e a deixasse com seu ataque de ira. Poderia, se isso fosse tudo. Ela ainda se referiu ao casamento de papai com Dona Helena, dizendo que ela era uma mulher desonrada. Aí eu não aguentei e dei um soco no rosto dela. E como ela sabe do passado de Dona Helena? Isso eu não sei. Quando lhe dei o soco, todos resolveram defender a megera. 2 homens pularam sobre mim e me espancaram. Eram homens fortes, musculosos. Nem sei como consegui me livrar deles e sair correndo. Acho que foi mamãe que me deu uma ajuda. Só ela e Deus para me livrarem do inferno que tomou conta do bordel. E você pretende contar isso ao papai? Não sei se devo. Ele pode se aborrecer e ir até lá tirar satisfação com aquela mulher. Mas amanhã vai ter que dar uma explicação a ele. Você prometeu. Eu estou muito confuso, Maria. Já pensou como Dona Helena vai ficar quando souber que falam dela pelas costas? É uma situação muito difícil. Como as pessoas são cruéis. Dona Helena não fez nada de errado. Apenas amou uma pessoa sem palavra. Quem deveria ser punido é o maldito que se aproveitou dela e a deixou. Mas quem paga são sempre os inocentes e nós, burros, ainda acreditamos na palavra humana. É por isso que você quer ser advogado? Não poderei fazer muita coisa, Maria. Somente defender o pouco que a lei permite.
Sabe que eu tenho muito orgulho de ser sua irmã? Eu também me orgulho de ser seu irmão. Me dá um abraço. Oh, meu querido, vamos esquecer isso por hora. É melhor irmos dormir, que já passa da meia-noite. Você tem razão. A noite foi movimentada, eu estou exausto. E ainda preciso pensar numa boa desculpa para dar ao papai amanhã, quando ele me interrogar. Diga você o que disser e eu o apoiarei. O dia amanheceu. Ansiosos por uma explicação, Henrique e Helena aguardavam Vinícius na sala de jantar para o café da manhã. Assim que ele chegou e os cumprimentou... Quer que eu lhe sirva, Vinícius? Um momento, Helena. Antes dele tomar o café, ele vai ter que nos explicar o que aconteceu ontem. E então, meu filho? Foi apenas uma briga de rapazes, papai. E com que rapazes você anda para o espancarem desse jeito? Qual foi o motivo da briga? Ah, banalidade, coisa sem importância. Sinto muito, Vinícius. Mas não poderei mais confiar em você enquanto não me disser a verdade. Eu já disse que foi por banalidade. Você está mentindo. Bom dia para todos. Bom dia. Foi bom você chegar, minha filha. Ontem você ficou conversando com seu irmão. Ele lhe contou o que aconteceu para chegar em casa sangrando? Vamos, Maria, responda a minha pergunta. Não, papai. Vinícius não me contou nada. Eu não acredito. Vocês dois estão combinados para... Henrique, vamos parar com isso, querido. Se continuar com esse interrogatório, você e Maria vão chegar atrasados ao hospital. Já deu uma olhada no relógio? Você tem razão, Helena. É melhor tomarmos o nosso café em paz. Durante todo o dia no hospital, Henrique tentou arrancar alguma coisa de Maria. Sabia que ela e o irmão não escondiam nada um do outro. Mas ela se manteve solidária a Vinícius, dizendo que nada sabia. Tanto ela quanto Vinícius tinham consciência de que Henrique, sabendo do que havia acontecido, iria procurar aquela mulher e as coisas poderiam ficar piores. Isabel, por sua vez... Agora tenho motivo a mais para prosseguir com a minha vingança. Henrique vai pagar muito caro pelo que o idiota do filho fez. Conheço muitos homens influentes na corte. Vou arquitetar um plano para que peguem Henrique e assim levarei definitivamente a desgraça à casa dele. Alguns dias depois, as coisas estavam mais calmas na casa de Henrique. Certa tarde, Maria executava uma melodia ao piano quando Vinícius entrou na sala, sentou-se, fechou os olhos e ficou ouvindo. Ele adorava ouvir a irmã tocar. Nessas horas, pensava na mãe que não havia conhecido, mas que imaginava ser a pessoa mais linda do mundo. Quando a melodia terminou... Hoje você tocou com a alma, Maria. É porque toquei para a mamãe. O que sente quando toca para ela? Sinto que estou segura, que ela está ao meu lado e quero tocar mais e mais. Mas agora chega de música. Vamos conversar um pouco? Ei, o que há? Algum problema? Não, nenhum. Você me parece triste. É impressão sua. Estou um pouco cansada porque tenho estudado muito, só isso. Sobre o que quer conversar? Sobre qualquer assunto que o deixe com a carinha mais alegre. Você escolhe. Certa manhã, no hospital, Maria adentrou o consultório do pai, esbaforida. Papai! O que foi, Maria? Estou atendendo um paciente, não está vendo? Desculpe-me, mas tem uns soldados aí no corredor procurando pelo senhor. Soldados? Procurando por mim? Mas o que foi que eu fiz? Ele não teve tempo de terminar a frase.
Com a truculência que lhes era peculiar, os soldados invadiram o consultório e agarraram Henrique, arrastando-o para fora do hospital. Mas o que está acontecendo? Por que estão fazendo isso? Não houve resposta. Nem mesmo os apelos de Maria foram ouvidos. Pelo amor de Deus, soltem o meu pai! Ele não fez nada! Ao sair do hospital, Henrique avistou um coche parado do outro lado da rua. Logo, um rosto de mulher surgiu na janela. Isabel! O que está acontecendo, soldados? Por que estão me levando? Eu exijo uma explicação. A explicação não veio. Mas, ao ver o ar de satisfação de Isabel na janela do coche, Henrique teve a certeza de que fosse o que fosse, ela sabia, e estava ali para se certificar de que tudo sairia como havia planejado. Henrique foi levado para a prisão acusado de traição contra a igreja. Apanhou tanto, como acontecia com quem era traidor, que acabou perdendo os sentidos. Logo, um a um, foram chegando os companheiros. Quando recuperou os sentidos e abriu os olhos, machucado e sangrando por todo o corpo, viu-se cercado pelos companheiros que estavam nas mesmas condições. Só pensava em fugir dali e refugiar-se nos braços de Helena, mas sabia que isso era impossível. Meu Deus, ajude-me. Eu não quero morrer neste lugar horrível. De repente, ouviu um riso sarcástico. Ergueu os olhos e se deparou com a figura de Isabel do outro lado da grade. Vejo que ainda está vivo, meu caríssimo doutor. Maldita! O que faz aqui? Então foi você que me denunciou. O que você acha? Por que fez isso, Isabel? Não vê que está colocando minha família em perigo? Pode ficar tranquilo. Os soldados ainda não encontraram os seus, mas tenha certeza que vão pegá-los. Todos morrerão, e eu nunca mais terei que ver nenhum de vocês. Sua querida esposa vai amargar o que eu amarguei. Eles jamais lhe fizeram mal. Deixe-os em paz, por favor. Você irá arder no fogo como um traidor, e eu estarei na praça, vendo o seu fim, Henrique. Queimará no inferno, onde é o seu lugar e de todos que estão ao seu lado. Ai, agora, adeusinho, meu querido. No seu momento derradeiro, voltaremos a nos ver. Isabel afastou-se, rindo com sarcasmo. O que Henrique não sabia era que alguém avisou Helena que o marido havia sido preso e ela teria que fugir com o filho Pedro apenas com a roupa do corpo. Eles deixaram a casa sem saber para onde ir. Foi quando um velho a puxou pelo braço, fazendo com que eles o acompanhassem, indo para um lugar onde estariam seguros. Foi tudo muito rápido. Até agora não entendi o que está acontecendo. Por favor, senhor, me diga alguma coisa. Senhora, seu marido foi preso acusado de traição. Ele foi denunciado por uma prostituta de alta conta na corte francesa. Então não posso deixá-lo sozinho. Entregue a própria sorte. Tenho que tirá-lo de lá. Vou falar que ele nada tem a ver com esses homens que tramam contra a igreja. No auge do desespero, Helena ignorava a gravidade da situação. Sinto muito, senhora, mas será difícil ele provar que não tem nada a ver com o movimento. Como eu disse, os homens do poder têm a palavra da Messalina. Ah, meu Deus! Meu Deus! O doutor Henrique é um bom médico, sempre ajudou a nós, os pobres, quando precisamos, e não podemos deixar sua família correr nenhum risco. Vocês vão ficar escondidos aqui, porque a casa da senhora está sendo vigiada por soldados. Se alguém se atrever a voltar lá, será preso e queimado vivo. Quando levaram o pai para a prisão, desesperada, Maria correu à faculdade avisar o irmão. Tenho que tirá-lo de lá, Maria. Papai não pode ficar preso. Mas como fará isso?
Os soldados que o levaram nem sequer deram alguma explicação. Como eu não sei, mas não posso ficar de braços cruzados. Tenho que fazer alguma coisa. Eu vou até lá. Eu vou com você. Isso é coisa de homem, Maria. Eu não vou deixar você ir sozinho. Não compreende que você precisa cuidar de Dona Helena e de Pedro? Vá para casa. Jamais. Aonde você for, eu irei também. Ai, tudo bem, eu conheço alguém que pode nos ajudar. Venha, não podemos perder tempo. Minutos depois, chegaram à casa de um homem de aspecto estranho, muito sujo e com modos esquisitos. Vinícius contou-lhe o que estava acontecendo. Então, seu pai foi pego pelos soldados. O que pensa em fazer? Não sei. Preciso tirá-lo daquela prisão. Isso é impossível. Ele sabia de todos os riscos. Você não pode ajudá-lo? Ele salvou sua vida? Eu sou muito grato a ele e a você, mas se formos lá, morreremos todos. Nós precisamos tirar o meu pai de lá, custe o que custar. Não queira bancar o herói, rapaz. Não é momento para isso. Maria, confusa com tudo aquilo, começou a se desesperar. Via o irmão agressivo discutir com aquele homem. Não parecia o doce irmão de sempre, e sim um soldado pronto para a guerra. Onde estão os outros? Procuraram se esconder. Estão todos assustados. É o que você tem de fazer também, se quiser continuar vivo. Aquela mulher sabe demais. Jamais deveria tê-la agredido como fiz naquela noite. Ela iria fazer de qualquer forma, independentemente do que você fez. Sabe muito bem disso. Vinícius, do que vocês estão falando? Que mulher é essa? Por que o nosso pai foi preso? O que está acontecendo, afinal? Quem é esse homem? Por que todos fugiram? Eu não estou entendendo. Não há tempo para lhe explicar nada agora, Maria. Onde poderíamos nos esconder até a noite chegar, Jonas? Eu sei de um lugar seguro. Venham comigo. O homem os conduziu para um cômodo escuro e muito apertado e disse: Não saiam daqui por nada. Vou atrás de notícias e voltarei mais tarde para informá-los. Procure saber sobre a minha família, por favor. Os irmãos passaram o resto do dia sem comer. Vinícius não falava, e Maria, muito assustada com tudo, preferiu também ficar calada e aguardar os acontecimentos. Quando a noite chegou, o homem retornou ao esconderijo. Então, soube notícias de minha família? Sim. Receberam ajuda de uma pessoa e estão escondidos num velho barracão, mas não poderão ficar lá por muito tempo. Os soldados estão revirando a cidade de pernas para o ar. Centenas de pessoas já foram presas. Famílias inteiras estão separadas, cada membro em um lugar. É uma grande desgraça, rapaz. Trouxe comida para vocês. Não é muito, mas foi o que consegui. Tem notícias do meu pai? Não. Mas estou sabendo que aquela mulher foi visitá-lo. Mas como ela conseguiu? Sabe muito bem que ela tem protetores no poder. Desgraçada! Ela é que deveria estar na prisão, e não meu pai, que nunca fez mal algum. Bem, eu preciso ir agora. Por favor, não me deixe sem notícias do meu pai. E procure dar assistência à minha madrasta e ao meu irmão. Farei o que for possível, rapaz. Amanhã voltarei para trazer mais comida. Assim que ficaram a sós, Maria, ainda sem saber o porquê de toda aquela confusão, inquiriu o irmão com voz firme. Vinícius, você tem que me contar o que está acontecendo. Por que toda essa desgraça? O que papai fez para ser levado à prisão? Por que Dona Helena precisou fugir com o Pedro? E quem é essa mulher de quem você falava com esse homem? Eu preciso saber por que estamos aqui escondidos como se fôssemos dois criminosos. É uma história um tanto longa, Maria.
Tenho muito tempo para escutá-lo. Não podemos sair daqui, se esqueceu? Seja lá o que for que o papai tenha feito, eu jamais deixarei de amá-lo. Portanto, não precisa me esconder nada. Vinícius, você tem que me contar o que está acontecendo. Por que toda essa desgraça? O que papai fez para ser levado à prisão? Por que a dona Helena precisou fugir com o Pedro? E quem é essa mulher de quem você falava com esse homem? Eu preciso saber por que estamos aqui escondidos como se fôssemos dois criminosos. É uma história um tanto longa, Maria. Tenho muito tempo para escutá-lo. Não podemos sair daqui, se esqueceu? Seja lá o que for que o papai tenha feito, eu jamais deixarei de amá-lo. Portanto, não precisa me esconder nada. Por favor, meu irmão, fale para que eu possa entender. Está bem, Maria. Ouça. Nosso pai, assim como tantos outros, se recusa a ser um fantoche da ditadura da Igreja, que profana ideias que apenas a favorece, injetando mentiras no povo e negando-lhe o direito ao questionamento. A Igreja fala de fé, mas nada mais é que opressão. Ela se recusa a ouvir pensamentos mais avançados e sabe que a ciência é feita de perguntas e precisa de respostas claras. Papai é um desses homens que vive da ciência. Para ele, as perguntas precisam de respostas. E o que fazia? Procurava respostas, mas muitas delas iam contra a Igreja. Logo que nossa mãe morreu, ele começou a questionar a morte, se era o fim ou se o céu e o inferno eram um fato definido, como os padres falam. Mas, pelo que ele acredita, é apenas um novo começo. Nada é definitivo. Vamos para lugares que são determinados por nós mesmos, a partir do nosso modo de viver. Se estamos preparados para o conhecimento, tudo ficará mais fácil. E como podemos ter acesso a esse conhecimento se temos tantas portas fechadas, como acabou de falar? Na maioria das vezes, não precisamos aprender esse conhecimento, porque ele já vem conosco como germes no inconsciente. Dependendo da pessoa, se ela tem esse conhecimento mais aflorado, chega a influenciar os demais que estão ao seu redor. Para que precisamos saber disso? De nada adianta depois que morremos. Lembra-se quando éramos crianças? Você vivia dizendo que via nossa mãe? Como era possível se ela já estava morta? Vovó dizia que poderia ser apenas a vontade de tê-la ao meu lado. Dizia também que poderia ser o demônio querendo se parecer com ela para me confundir. E o que você acha que era realmente? Para mim era a mamãe mesmo, pois era muito real. Como lhe disse uma vez, sempre que toco as canções prediletas da mamãe, sinto uma grande tranquilidade e parece que a sala é tomada por um perfume intenso. E com isso, sinto que o papai tem razão. Continuamos em outro lugar, numa nova existência, nos preparando. Nos preparando para quê? Para retornarmos? De onde? De onde estivermos, Maria. Assim teremos a chance de um novo aprendizado. Eu não estou entendendo. Pense bem, é a oportunidade de termos de volta as pessoas que amamos ou até mesmo que nos odiaram ou odiamos. E para que serve tudo isso? E como saberemos se são realmente as pessoas que já conhecemos? Aí é que está o mistério de Deus. Não saberemos. Teremos como filhos pessoas que podem no passado ter nos feito muito mal. Ao tê-las como filhos, nós as amaremos, resgatando assim o mal que fizemos um ao outro. Não é castigo, e sim correção? Quer dizer que morrer nada mais é que um período de tempo para retornarmos depois? Sim, é mais ou menos isso. Por isso que é muito importante fazermos as coisas corretas, para que não tenhamos que repetir tantas vezes, como se estivéssemos andando em círculo, entende? E são essas ideias que fizeram com que papai fosse parar na cadeia? E também a sede de justiça. Acreditamos que muitos homens e crianças sentem fome por causa da igreja e dos governantes, e isso tem que mudar. Vinícius, o que pensa que vai fazer? Você é apenas um contra tantos que estão no poder. Não estou só, minha irmã. Há muitos procurando fazer justiça. Como, meu Deus? São todos homens pobres. Nem a riqueza que nossos avós construíram será o bastante para começarmos a resolver os problemas já existentes.
Daríamos tudo o que temos e ainda muitos ficariam sem nada. Veja as ideias do nosso pai. Parece loucura, mas temos que ouvi-las para saber se queremos aceitar ou não. Cristo veio, morreu e deixou a lição. Não é isso que todos contam? Mas por que ele fez isso? Tem que haver uma explicação. Mas tem uma explicação. Para sermos salvos. Salvos de quê? De nossos próprios erros, para termos consciência de nossas falhas e procurarmos sermos melhores. Não. Ele veio para dizer que somos todos iguais e que, se não formos corretos, poderemos refazer. Temos de ser caridosos com aqueles que nada têm. Somos servos uns dos outros. Não podemos apenas viver para nós mesmos. São ideias perigosas. Perigosas para aqueles que nada sabem dividir. Ouça, papai e mais um grupo de homens muito estudiosos acreditam que estejamos apenas em uma trajetória, uma caminhada. As palavras da igreja são confusas. Os pagamentos por todos os nossos atos não são feitos com dinheiro ou com qualquer tipo de poder. São feitos com caminhos de justiça. Quero dizer, Maria, que são muitos homens. Há padres também que não estão satisfeitos com os rumos da igreja, com o abuso e o excesso de poder. Você me diz que está havendo uma rebelião contra a igreja e que padres estão envolvidos? Mas por quê? A igreja tem uma lei que só beneficia a minoria. Eles falam de amor divino, mas assustam o povo humilde e ingênuo que não tem contato com livros ou escolas. Grandes filósofos questionam quem é o homem, do que realmente é feito, qual é a grande importância da vida. Somos realmente eternos? Somos realmente justos? Afinal, quem somos nós? Mas a igreja nos fala de amor, nos fala de Cristo e de como temos de ser fiéis a ela. Papai e seus companheiros não pensam assim. Muitos lutam em nome da fé da igreja, mas o que eles querem mesmo é tomar terra de outros povos. Apenas levantam bandeiras de injustiças, mas não permitem que se questione a fé, essa fé que tortura homens que se revoltam contra seus pensamentos. Nosso pai vai morrer por não acreditar na fé que a igreja impõe? É isso que está me dizendo? Ele, mas outros vão morrer por acreditar que somos livres na espiritualidade, que voltamos aqui quantas vezes forem necessárias, que não somos cordeirinhos para acreditar em céu e inferno, que o que plantamos haveremos de colher, seja bom ou ruim, e que temos uma caminhada muito extensa pela frente. Então, por que homens com tanta sabedoria procuram outras verdades que não estão na igreja, e por que padres se revoltam dentro de suas próprias paredes? Não deveria haver tantas mortes por apenas se pensar diferente. Realmente não deveria, mas o egoísmo e a sede de poder são condicionados às ideias. Muitos homens com menor capacidade de compreensão são manipulados. Acredite ou não, para muitos é apenas uma questão de sobrevivência. Temos muito medo do que não conhecemos, e a igreja nos esconde muitas verdades e torce as poucas que diz para que vivamos sob seu poder. Dona Helena sabia dos encontros de papai com esses outros homens? Sim, ela sabia. E como você soube de tudo isso? Fiz muitos contatos quando me uni à rebelião. Fiquei sabendo que um estudante de filosofia estava se envolvendo em questões perigosas contra a igreja e começamos a segui-lo. Para minha surpresa, percebi que papai conhecia esse estudante. Eu os vi muitas vezes conversando. Foi quando resolvi perguntar ao estudante. E ele lhe contou? Claro que não. Foi preciso convencê-lo primeiro. Usaram os mesmos recursos que a igreja e o rei utilizam para convencê-lo? Não. Usamos outros meios. Deixamos ele assustado demais. Sabíamos que não suportaria a pressão e acabou nos contando sobre as reuniões, as conversas, os estudos, os conceitos novos de fé. Confesso que fiquei orgulhoso do nosso pai. Ele estava procurando conhecer sua existência, estava preocupado em passar o que sabia para outras pessoas e também em aprender com elas. É uma forma de fazer justiça, minha irmã. Mesmo que não mate a fome, abre caminhos para acabar com a cegueira dos homens que vivem apenas para obedecer. Somos livres para rezar como quisermos. Temos que fazer o que pensamos ser o melhor para nós. Se cremos em outro Deus, que seja o nosso Deus, ora.
Só existe um Deus, meu irmão. Sim, mas quem é Deus? Será esse que tanto prega a igreja? Será um Deus de justiça ou um Deus de terror, que castiga e queima almas eternamente no fogo do inferno? É por isso mesmo que muitos padres e jesuítas começam a questionar o que deveria realmente importar para a igreja. A igreja se importa com as almas dos fiéis. Como se ela mata cada um que não esteja enquadrado em suas próprias leis? Que amor divino é esse que mata quem pensa diferente? Maria estava muito confusa com tudo o que o irmão dizia. Fazia muito frio e ela estava com medo. Por sua mente passavam 1000 perguntas. Como estarão Dona Helena e Pedro? E papai? Ah, meu Deus! Como gostaria de estar com ele neste momento tão doloroso. Por fim, exausta, acabou por dormir nos braços de Vinícius, que também se entregou ao sono. Mal o dia começou a nascer e Jonas estava de volta ao esconderijo, trazendo uma vasilha com comida. Não poderão ficar muito tempo escondidos aqui. Teremos de procurar outro lugar para os dois. Jonas, você teve notícias de meu pai? Como é que ele está? Tranquilizem-se. Estou sabendo que não está morto, pois os poderosos pretendem pegar mais integrantes do grupo. Mas se esperam que o Dr. Henrique vai delatá-los, perdem o seu tempo. Ai, graças a Deus ele está vivo. E a mulher, o que sabe dela? Está em sua casa, protegida por dezenas de soldados. Maldita! Se tivesse chance, eu mesmo a mataria. Muitos fariam isso com prazer, rapaz. Ela desgraçou muita gente com a vingança contra você e seu pai. Mas, de um jeito ou de outro, acabará pagando por tanto sofrimento. Agora vamos pensar numa maneira de tirar vocês daqui. Henrique acordou de um sono agitado, sentindo dores horríveis por todo o corpo. Ainda sangrava e perigava acabar morrendo mesmo antes da sentença, que com certeza seria a execução em praça pública. Mal abriu os olhos e viu um rosto sarcástico do outro lado da grade. Como está o nosso homem? Não está vendo? Ainda estou vivo, desgraçada. Acredite, não queria fazer isso, mas você me obrigou. Mas para seu consolo, digo-lhe que, mais cedo do que imagina, seu querido filho estará ao seu lado. Deixe-o em paz, Isabel! Já não conseguiu destruir a minha vida. Ainda não está satisfeita? Não, meu caro. Você ainda tem muito que sofrer. Ele fugiu, mas logo os soldados o pegarão. Uma verdadeira caçada está sendo realizada na cidade. Não há canto que não esteja sendo vasculhado. Se tivesse se casado comigo, ao invés de preferir aquela sonsa da Lúcia, hoje você não estaria nesse lugar imundo, esperando a morte. Veja que ironia. Vou morrer e logo estarei ao lado da minha doce Lúcia. Mais uma vez não conseguiu me prender a você, Isabel, mesmo me trazendo a desgraça. A morte nada mais é do que um novo recomeço. Cale-se, imbecil! Como pode dizer isso com expressão de felicidade nas condições em que se encontra e sabendo que seus companheiros terão o mesmo fim? Era o que você queria ver, não era? Sofrimento, dor, sangue. Pois está vendo. Mas não irei sofrer para satisfazê-la. Deus estará ao meu lado e ao lado de cada um dos meus companheiros. Sabe, Isabel, eu tive o amor de 2 mulheres excepcionais.
Primeiro, Lúcia. Depois, Helena. Elas só encheram meu coração de alegria. E você? O que teve na vida toda a não ser você mesma? E toda a sua podridão? Idiota! Eu tive muitos homens. Homens poderosos que me fizeram rica. Não me compare à sonsa da minha prima, e muito menos a Helena, que foi para o casamento com um filho nos braços, um filho que não é seu. Mas que tem muito mais honra que você. Pode ter tido muitos homens, mas nenhum a amou. Pode ter tido muito dinheiro, mas não tem nada de valor dentro de si. E sofrerá imensamente após sua morte. Embora tentasse disfarçar, Isabel sentia profundamente as palavras de Henrique como punhais em seu coração. Se tivesse ficado comigo depois da partida de Lúcia e me trazido para a Europa, eu teria sido muito melhor que essa maldita Helena. Se eu a tivesse trazido, viveria em festas. Se faria notar por todos os homens de dinheiro. E eu nunca seria respeitado. Porque você nunca foi uma mulher digna. Pois eu quero que você morra, assim como todos de sua casa. Morrerei, mas estarei melhor do que você, que será sempre assombrada pelos seus erros e pecados. Não tenho medo da morte. Durante toda a minha vida, só procurei fazer o bem. Já você... Os olhos da megera encararam friamente Henrique, que não escondia sentir muitas dores, mas que tinha na face uma expressão serena que a irritava. Vá para o inferno! Naquela noite, tomando todos os cuidados necessários, Jonas conseguiu levar Vinícius e Maria para um outro esconderijo, onde julgava ser mais seguro. É uma casa abandonada, com 3 cômodos e um banheiro. Ficarão em melhores condições e será mais fácil trazer-lhes comida. Além do mais, os soldados já vasculharam todo este bairro e, como não encontraram nada... Obrigado, Jonas, por tudo que está fazendo por nós. O senhor também deve tomar cuidado. Não se preocupem comigo, mas com vocês mesmos. Não desleixem nos cuidados, apenas porque eu disse que estes lados já foram vasculhados. Nesta sacola tem pão e um pedaço de queijo. Amanhã, logo cedo, trarei mais o que puder. Agora tenho que ir. Dois dias se passaram sem novidades. Na terceira noite, Maria acordou de madrugada e, não vendo o irmão na esteira ao lado... Ele saiu enquanto eu dormia. Meu Deus, onde terá ido? Ela levantou-se e espiou por todas as frestas das janelas, na esperança de ver o irmão pelos arredores da casa. Mas nada. Quase 1 hora depois, eis que ele regressa para alívio da infeliz Maria. Está ficando louco, arriscando sua própria vida, meu irmão. Não deveria ter saído. Maria, eu não sou criança e tem coisas que preciso resolver. Foi procurar aquela mulher, não foi? Sim, fui, mas não pude encontrá-la, porque a casa dela está protegida por soldados. E o que pretendia? Matá-la? Não percebe que de nada adiantaria? Só pioraria as coisas para nós. Ela não merece viver, mas eu queria apenas olhar para ela. Como papai foi se envolver com uma mulher como aquela, sendo ainda prima de nossa querida mãe? Papai não queria que soubéssemos desse seu passado. Essa história lhe trouxe muitas dores. Que intrigas mais preciso saber?
A vida muitas vezes é cruel, Maria, mas são as pessoas que as fazem ruim. Se vivêssemos todos em harmonia, sem querer prejudicar ninguém, tudo seria diferente. Mas essas diferenças, infelizmente, são necessárias para o progresso humano. Talvez um dia tudo isso acabe. Se essa mulher é tão perigosa como você me contou, por favor, eu lhe peço, fique longe dela. Vamos nos unir e rezar para que livre nosso pai e possamos viver nossa vida em paz como antes. Creio que nosso pai não vai se livrar da morte, Maria. Nem diga isso. Não chore, por favor. Você precisa ser forte. Encarar os fatos de frente. Não posso, não consigo. Eu morro de saudade do papai. Queria ver Dona Helena, o Pedro, saber como eles estão. Eu gostaria que tudo isso fosse um pesadelo, que eu pudesse despertar e respirar aliviada. Mas conforme os dias passam, vou perdendo as esperanças. Do plano espiritual, Lúcia a tudo observava. Via o sofrimento da filha e sabia que suas agruras estavam apenas começando. Teria de ser muito forte para que não desviasse do seu propósito. Vinícius abraçou uma causa que jamais venceria, pelo menos nessa encarnação. Era um soldado que faria apenas com que outros seguissem suas ideias. Henrique, na prisão, queria apenas, de alguma forma, estar preso às lembranças de sua esposa querida. Era uma forma de esperança saber que, ao partir, estariam juntos novamente. Dois destinos, ambos caminhando para um desfecho fatal que transformariam a vida de Maria. Mais alguns dias se passaram. Certa tarde, Jonas entra na casa com a expressão de preocupação no olhar. Algum problema, Jonas? Trago notícias do seu pai. Ah, finalmente! Como é que ele está? Já o soltaram? Acabou toda essa confusão? As notícias não são nada boas. Não me diga que saiu a sentença? É isso mesmo. E qual foi? Fale, Jonas. Seja ela qual for, nós precisamos saber. O Dr. Henrique vai ser executado em praça pública amanhã de manhã. A Jornada, inspirada na obra de Lina de Alexandria, minissérie de Sidney Carbone.